coisas? Pelas ideias. Mas não é só ele. Nós estamos falando de duas pessoas aqui, mas nós estamos falando de adeptos, né? Quando a gente fala, as duas pessoas que se destacam, bom, se a gente fosse falar do seminário, dizer quem estava lá, Rosemary e Marcelo, né? Falando, mas e vocês? Não estão participando? Então a gente está falando de uma ciência que tem duas pessoas à frente que desenvolveram, tornou a ciência, laboratório, tomaram à frente, mas aqui com eles existem milhões de pessoas que se conscienciaram as ideias. Né? E aí vocês viram a própria estrutura da eugenia dentro das linhas, né? Do Reich, quantos milhões de pessoas morreram, né? Se fala isso, só de judeus 6 milhões, e os outros que foram mortos na mesma proporção. Então, ó, aqui vem a estrutura do que se fala da eugenia. Pode passar. Quando a gente fala de eugenia, querido, nós estamos falando diretamente de preconceito e discriminação. E nesse instante, para a gente poder falar da intimidade do ser, né? E aí a gente vai ver dentro da proposta espírita, quando a própria estrutura da ideia, né? Principalmente da carta de Paulo, quando fala aos cristãos, eles fazem um resumo pedindo para que nós possamos fazer uma reflexão profunda da pessoa que eu sou e a estrutura que eu ponho. E para que eu possa compreender e conviver essa relação com o outro, eu preciso me perguntar se eu não sou eugênico, se eu não sou preconceituosa e se eu não estou o tempo todo na relação humana discriminando tudo e todos. Será que nós somos preconceituosos? Nós somos preconceituosos, sim, pode passar. Nós temos preconceito cultural. E muito. Nós estamos o tempo todo imaginando que Natal é melhor do que Ceará-Mirim, Ceará-Mirim é melhor do que não sei aonde, os Estados Unidos é melhor do que o Brasil, a França é melhor do que o Brasil, a Inglaterra é melhor do que o Brasil. Eu morei 5 anos na Europa. E eu digo a vocês, a minha felicidade era todas as vezes que eu voltava ao Brasil, pisava na Recife, comia meu pão, comia tudo. Né? A buchada, o sarapatel, o sururu, né? O nosso oxente. Aí agora eu estou em casa. A minha casa, né? A minha terra, a minha gente. Nós temos preconceito cultural. E esse preconceito cultural diz da nossa dificuldade de aprendizado na cultura do outro. A gente não se propõe a aprender com o que o outro tem para colaborar. A gente sempre impõe ou sobrepõe aquilo que a gente imagina ter. Quando na realidade a gente cresce, não é com aquilo que é igual. Porque igual não tem o que colaborar, já é igual. A gente cresce nas diferenças. Quando eu me proponho a ouvir o outro, naquilo que o outro tem para colaborar. Nem sempre tão agradável, nem sempre tão bom. Mas mesmo assim, dali a gente é capaz de tirar algo, né? Uma essência nova. Então nós temos preconceito socioeconômico. A questão do dinheiro, a questão da moradia, né? A questão de como nós vivemos dentro do preceito socioeconômico também nos afastam, né? Nos afasta muito. Por quê? Porque a gente julga na ideia de superioridade de que eu estou, né? Ou que eu pertenço a um quadro superior ao outro. E aí, muitas vezes, as ideias, né, que carregamos é de que, por exemplo, quando Jesus fez aquele pronunciamento de que era mais fácil a agulha, né, o camelo no buraco da agulha, que o rico, os pobres entenderam que o reino dos céus pertence a eles. Pertence não. Não entra também não. Não é porque é pobre que vai para o reino dos céus, ou para os céus, ou para a espiritualidade. Não entra. Eu conheço vocês, quando a gente vai analisar a questão pobre e rico, à luz da doutrina espírita, nós vamos dizer que são duas posições de aprendizado evolutivo e provas. E o que é que os espíritos dizem? Que todos dois, em suma, são reprovados quando chegam do lado de lá. Reprovam. Então, riqueza e pobreza são provas para o espírito.
quase sempre a gente sai da vida reprovado nelas. Então, quando a gente fala, o que é que o mestre quis nos dizer? De que uma pessoa muito bem sucedida financeiramente, ela tem mais espaço, ela tem muito mais, me ajudem, oportunidade, acesso. E aí, o que é que vai acontecer? Também dá a ela um poderio, né? O poder de decisão, que, se bem orientado, vai dar a ela possibilidade. Então, o que eu posso dizer a vocês na minha experiência? Eu, agora vou falar com você mesmo. Ao longo, né, todas essas viagens que fazemos como espírita, então, posso dizer, não só como espírita, mas como pessoa, de que eu conheço muita gente rica. E gente rica. De abrir porteira assim, é 3 horas de boi passando. E é de humildade. É de uma humildade, de uma prestação de serviço. Sabe? De um inclinar-se ao outro. Vive bem? Vive. Come bem? Come. Mas do seu dinheiro ele produz socialmente. Né? Ele dá, né? Colabora, divide. É de uma humildade, de um acolhimento, de um coração. Né? E é rico. Tem, com certeza, chega ao reino dos céus. Se tem um lugar para alguns que eu conheço, pode ter certeza. E não é demagogia não, né? É essência. Você vê a essência. E na mesma proporção, vou dizer a vocês, conheço muitos pobres de uma arrogância. Entendeu? Eu não vou nem mais dar outros adjetivos que é para gente não mudar. Que não tem reino dos céus. Aí quando você avalia faz uma análise à luz da reencarnação, aí você diz, caramba, sem nada é assim, imagina com tudo. Não é assim? Porque a prática da humildade, né, precisa ali ser muito elaborada, muito trabalhada, e etc. Então, ó, questões socioeconômicas nos dividem. E muitas vezes aqueles que pensam que tem, porque a gente não tem nada, eu já vi fortunas cair da noite pro dia. Então, muitas vezes as pessoas que acham que têm medo de aproximar-se daquele que não tem, e a ideia que tem é que aquele que se aproxima que não tem, sempre se aproxima pelo que ele tem. E eu sempre digo aos que têm, tirando seu dinheiro, o que é que sobra? Vamos pensar, né? Se a pessoa disser, não, eu sou um cara do bem, eu sou uma pessoa do bem, massa. Olha, não é só isso. Então a gente precisa fazer uma avaliação. Né? É aquilo que você estava dizendo. Quer dizer, quando vem um cara comprar, né, um carro X, sempre acha de que a pessoa é aquilo que é o carro. Não, aquilo ali é o que o dinheiro dele proporciona. Tira o carro dele, eu quero ver o que é que sobra. A mesma coisa somos nós. Se não temos dinheiro, o que é que nós temos? O que é que o outro pode contar comigo? Porque o dinheiro não tem. Beleza despenca. Dinheiro acaba. O que é que sobra realmente de mim na relação com esse outro? Então nós temos que ter qualidades internas, independente do que está fora, porque tudo fora, né, se faz. Nós temos preconceito religioso, discriminamos, e eu não estou falando lá fora não, estou falando do movimento espírita. Julgamos que verdadeiramente a doutrina espírita, né, é a religião. É o que tem a doutrina espírita, com todas as que existem. Se existe religião, pode ter certeza, o hálito de Deus habita em todo canto. Em tudo Deus se move, em tudo Deus vive, em tudo se movimenta. Cada religião tem um propósito, tem uma proposta. Cada religião indica caminhos. Mas como dizia Jesus a Pedro, a realização do homem está em ter olho de ver, ouvidos de ouvir, e é exemplificar tudo ali colhido a partir do seu próprio lado. Não adianta, como dizia Marcela agora há pouco, estarmos nos bancos igrejistas, né? Simplesmente falando, orando, fazendo e voltando para casa ser a mesma pessoa, né? Continuar sendo a mesma pessoa. Eu tenho uma tese, Marcela, há mais ou menos 30 anos, e até hoje não foi quebrada. A minha tese é o seguinte: somos religiosos por tradição.
e qualquer coisa por necessidade. Então, isso implica de que a gente pensa que é. Quando a dor bate, aí a gente vê que é que se apega. Né? E para que lado vai? Qual é a estrutura real daquilo que eu penso para acredito? Essa é uma. E a outra é que o espírita, para mim, uma boa parte, sofre da síndrome dos 50 metros. Ele sai de casa, chuta o gato, briga com a mulher, briga com os filhos, briga com o marido, dá porrada na porta, 50 metros do centro, ele, bom dia, meu irmão. Tudo bem, meu irmão? Se for expositor, aí o público olha e diz, meu Deus, esse homem é maravilhoso. Né? Se for expositor, ele diz, bem que eu queria uma esposa dessas. Coitado, sabe que nada. Não sei. Né? Síndrome de 50 metros. Nós sofremos. Só somos espíritas dos 50 metros do centro para dentro. Saiu do centro, eu não sei o que a gente é. Então nós precisamos prestar atenção. Religião, para mim, é igual a pizza. Igualzinho a pizza. A pizza é o quê? É a massa. O que é que muda na pizza? O recheio. Então, se eu quero construir uma relação fraterna com qualquer pessoa, com o mundo, eu não posso discutir algo que está me religando à mesma causa. Porque da mão do Pai todos nós saímos simples e ignorantes. E para a mão do Pai retornaremos sábios e fortalecidos. Mesmo que nós não queiramos, a vida vai nos facultar, vai ajudar a chegar lá. Pela própria ignorância, né? A gente pode até estacionar, mas uma hora a gente chega, alguém vem e empurra, alguma coisa vem e nos impulsiona e a gente segue. Então eu não posso, olha, como é teu nome, amor? Jéssica, tu gosta de que pizza? Margarida. Pronto. Olha, sai eu e Jéssica para... Ela vai me obrigar a comer a margarida dela? Aí digamos que eu diga que eu gosto daquela bem gordurosa, calabresa, né? Aí eu já se eu quero margarida não, eu quero calabresa, não, eu quero calabresa, não, vou fazer o seguinte. Meia meio. Tu come a tua, eu como a minha. E se a gente quiser lá pelas tantas, tu experimenta um tiquinho da minha, eu experimento um tiquinho da tua. E continuamos amigas. Por quê? Porque o principal é acolher a relação de amizade e não simplesmente dividir ou criar uma guerra de egos. Porque quando nós estamos em discussões, em brigas, seja dentro, seja fora, na relação de casal, com os amigos no trabalho, ora, se eu tenho uma opinião e o outro não consegue acolher essa opinião, eu não vou impor a minha opinião ao outro da mesma forma que eu respeito e me respeito e também não aceitar, mas eu não entro em discussão. Porque quando a gente entra em discussão, a gente fica o tenor com o soprano, né? Gritando ali, mas isso é uma guerra de ego. Ou seja, é alguém querendo impor, querendo sobrepor sobre o outro na ideia. E não leva a absolutamente nada. Então, religião, o senhor Allan Kardec, lá, 842, perguntou. Todas têm a pretensão da verdade. Qual verdadeiramente pode se colocar como tal? Verdade respondeu dizendo, a verdadeira religião é aquela que forma homens de bem. Toda religião que divide os homens é mentirosa e perniciosa. Então qual é a verdadeira religião? É aquela que faz de mim uma pessoa melhor. Melhor comigo e melhor com o outro. Respeitosamente. Nós temos preconceito religioso? Sim, nós temos preconceito religioso. Pode passar. Aqui, eu queria dizer da questão cultural, uma coisa que, uma vez eu estava vindo de Mato Grosso, estava em Mato Grosso, Cuiabá, e quando eu vim de Cuiabá, aí o avião saiu de Cuiabá para São Paulo e de São Paulo conexão para Recife. Quando chegou em São Paulo, subiu uma pessoa, né, sentou do meu lado. Saímos em direção à Bahia, Bahia Recife. Quando o avião saiu, aquele homem do meu lado, incomodado, e ele ia para frente, ia para trás. E aí, aquilo eu estava tentando ler, né? Estava com o livro lendo e aquilo foi me incomodando. Aí eu parei assim, olhei para ele e disse, moço,
eu estou percebendo que o senhor não está bem. O senhor quer que eu chame o pessoal do móvel? Aí ele disse, não precisa não. Eu disse, mas o senhor está bem, está meio ansioso. Ele disse, não, é porque... Aí quando ele disse que era de São Paulo, sabe? Ele encheu a boca. Aí ele disse, não, é porque eu sou de São Paulo. Aí encheu a boca. Aí eu disse, ah, tá. Aí eu disse, certo, mas o que é que está lhe incomodando? Ele disse, não, a senhora conhece Recife? Eu desconheço, eu sou de lá, estou indo para lá. Aí ele disse, ah, tá certo. Não é assim, né? Porque a senhora sabe. Eu disse, não, sei não. Saber o que exatamente? Aí quando ele começou a conversar, ele melhorou, encostou, né? Aí ele disse assim, não, porque a senhora sabe. Eu disse, não sei. Eu vou saber se o senhor falar. Aí ele disse, não, assim, é que a gente de São Paulo fica vendo na televisão. Aí, assim, o nordestino, né? E comendo palma. Como é, meu senhor? Nordestino comendo palma. Ele disse, mas, olha, peraí, mas qual é mesmo a sua dúvida? Ele disse, não, eu queria saber se lá em Recife tem um restaurantezinho assim para eu me alimentar. Marcelo, eu fiz uma prece. Fiz uma prece, tá? A senhora desce alguém daí que eu vou mandar comer a palma. É sério. É paciência, né? Aí eu fiz uma prece profunda, disse, desce alguém aí que eu vou mandar ele comer a palma. Respirei fundo, eu disse, moço, se a sua preocupação é uma boa alimentação, não se preocupe. Lá em Recife nós temos excelentes restaurantes e alguns filiais lá de São Paulo. O problema vai ser se o senhor tem dinheiro para pagá-los. Ele sentiu firmeza na minha chateação. A essa altura eu não lia mais nada. Porque meu equilíbrio estava totalmente desequilibrado, né? E aí eu fiquei ali respirando fundo e me evangelizando, né, gente? Porque antes de espírita, de qualquer outra coisa, eu sou um ser humano também afetado, né? E aí eu fiquei ali, ele encostou também, não fez nada, chegou na Bahia, chegou em Recife, descemos. E eu não vi mais. Peguei minhas coisas, fui pra casa, só que aquela coisa da palma ficou na minha cabeça. Ficou. Aquilo ficou martelando. Eu disse, caramba, nordestino comedor de palma. Aí ficou. Aí falei com uma amiga minha da Universidade Federal. Ela disse, rapaz, aí quando era o desafio? Ela disse, Rose, tem um pesquisador na Universidade Federal da Paraíba, que o cara é a excelência na palma aqui, né? Na nossa região e no Brasil. Aí eu disse, ela disse, vamos mandar o contato. Aí passou. Aí então, eu terminei não falando, só que depois eu recebi o contato de um outro colega da Paraíba, que mandou de volta, né, a pesquisa desse cientista de João Pessoa. Dizendo, quer dizer, só esse cientista da Universidade Federal da Paraíba, ele descobre o quê? Para nós, né? Toda a propriedade da palma. E aí ele vem descrevendo toda a parte científica da palma, que é uma coisa fantástica, né? Principalmente as questões de alimentação. Então vale a pena ler todos os artigos publicados por ele. Mas o melhor é que, com a partir disso, e aí veio junto, eu descobri que no México, vários e vários restaurantes, a comida é a base de palma. Aí eu fiquei mais contente ainda, porque também descobri na pesquisa que em Caruaru existe também vários restaurantes que a comida é a base do palma. Aí eu disse, louvado seja Deus, porque as pedras se encontram, e quando eu encontrar, eu vou mandar ele comer a palma. Aí, ó, nós somos também preconceituosos do modismo, né? E aí o modismo, eu nem vou me alongar, porque o que é a moda, né? E o que é o que está na moda. Então, quando a gente se depara com uma pessoa massificada, hoje, como profissional da psicologia, eu digo a vocês com muita garantia, eu já não sei mais identificar quem é dependente de quê. Se é a calça de marca que depende do comprador, ou se é o comprador que depende da calça de marca para se fazer sujeito na sociedade.
precisa da marca, para só então ser reconhecido. Então, nós temos preconceito de modismo, sim. Nós temos preconceito de estética. E quando a gente chega de estética, no nosso país, né, nós não temos direito a ter o cabelo branco, nós não temos direito a engordar uns quilinhos, nós não temos direito a ficar feio, nós não temos direito a ser nós mesmos. Nós temos que ser o perfil daquilo que está na nossa televisão, que é tudo mentira. Porque a mídia, ela posta na televisão as nossas faltas. E ela sabe trabalhar isso de forma magistral. A falta é da ordem do desejo. O desejo não é da ordem da consciência, é do inconsciente. E aí a mídia, ela não só nos diz das nossas faltas, ela nos convence que nós a temos. E aí a gente fica no desespero de ser aquilo que a mídia está dizendo que eu preciso ser. Então nós temos também preconceito de estética. E aí o que é que a gente vai deparar? Pessoas que chegam aos 50, aos 60, aos 70, querendo ter o tônus muscular, querendo ter a pele, né, que tinha aos 25. Não vai ter nunca. Porque enquanto nós estamos gastando fortunas para esticar e botar para cima, a natureza vai nos dizer o quê? Sopra e cai tudo de novo. E fica nessa soltona, né? Para cima e para baixo. Porque a gente não é educado a aprender. A gente precisa aprender a envelhecer. Eu digo sempre lá na minha casa com os meus: deixe-me envelhecer com respeito. Deixe-me envelhecer com respeito. Só não me esqueçam no sol. Né? Eu sempre faço essa recomendação. Se vocês falarem com minhas filhas, eu vou dizer isso. Qual é a recomendação da mãe? Não esquecer elas no sol. Porque hoje a turma tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para fazer, que se pega um velhinho e bota para tomar sol, esquece ele lá e vai embora. Né? Então, só não esqueçam no sol. Essa é a recomendação. Nós temos preconceito de gênero, nós temos preconceito sexual. Eu não vou me alongar muito, porque o pessoal já está dizendo que chegou na sua live. Então, preconceito de gênero. Fica homens e mulheres nessa ideia de superioridade, quando na realidade nunca seremos o outro. Jamais seremos. Porque são universos completamente diferenciados. Homem e mulher não pensa, não gosta, não vê, não sente, não deseja, não faz igual. Somos completamente diferenciados. E não é superior ou inferior, somos diferentes, apenas diferentes. Se a gente une as nossas diferenças, a gente cresce. Então, se um casal, né, dentro de casa, a gente vai dizer que é um time de dois. Porque se tem aquele que fura a parede e põe o quadro, tem que ter aquele outro que diz que é mais para a direita, o outro que é mais para a esquerda. Tem aquele, quando você constrói uma relação saudável de casal, é aquela relação em que o outro está predisposto a ouvir você falar do preço da tomate, mas também vai ouvir falar no dia que você falar dos processos de Nietzsche. Ele vai estar ali para lhe ouvir, ela vai estar ali para lhe ouvir. Do preço da tomate ou a Nietzsche, não importa. Mas nós não temos tempo para investir no outro. Em relação a dois, é investimento. É investimento. A gente investe na carreira e investe no outro para uma relação de longo prazo. Né? Quanto tempo ainda tenho com esse outro e o desejo de estar com esse outro? Precisa de investimento. Então nós temos relação. E quando a gente vai para a questão sexual, e que entra nas questões de gênero, sexual, ora, o hétero, ele mal dá conta da própria sexualidade e ainda se acha expert na homossexualidade do outro. Não entende nem da dele. Eu vejo isso todo dia. Brasileiro adora mostrar, né? Que é expert em sexualidade. Mentira! Quando você vai para a intimidade, é só faz de conta, como diz Marcelo, fake news. Tem muita ainda. Nós temos, preconceito de cor. Pode passar. Quando chega na questão da cor, aí a gente vai ver, inclusive, os preceitos da eugenia. Quando entra no preconceito de cor, olha, as cores só existem 3 cores, que a gente vai chamar básico ou primário. Vermelho, amarelo e azul. Essas são as únicas cores que existem, de fato. Todo o resto é a união, né? A mistura disso aqui. Então essas são as cores primárias, vermelho, amarelo e azul. Pode passar. Então quando a gente fala de cor, eu gosto muito do primeiro livro de Ziraldo, escrito para crianças.
O livro se chama Flicts. E ele escreveu esse livrinho embasado no depoimento de Armstrong, quando retornou da Lua. É a cozinha que não tinha força, não tinha imensidão, não tinha paz, era uma cozinha que ninguém compreendia. O Flicts. Quando o grande astronauta retornou da Lua, ele teve ali um encontro com os jornalistas para falar da experiência e tal. E os jornalistas ali todos preparados e os astronautas também preparadíssimos para falar da ciência. E aí nós nos preparamos muito para muita coisa e o que é mais simples a gente não sabe falar, a gente não sabe viver. E aí quando ele voltou fazendo a sua entrevista dizendo tal, um jornalista simplesmente perguntou a ele assim: que cor é a Lua? O Armstrong olhou e disse: qual foi a pergunta que o senhor fez? Ele disse: que cor é a Lua? E ali ele tirou de tempo o grande astronauta que estava cheio de perguntas, de respostas científicas. Ele parou e disse: olha, se eu disser a você que é cinza, não é. Se eu disser a você que é qualquer cor das que nós conhecemos, não é. Eu acho que a cor da Lua é Flicts. A jornalista disse: mas essa cor não existe. Ele disse: pois é. A cor da Lua é aquela cor que você imaginar ser. E Ziraldo, compreendendo a dificuldade de entendermos o que vem a ser a cor, escreveu Flicts. É para criança, fica aqui a sugestão, né? A corzinha que ninguém compreendia. Passado aí, quando a gente fala de cor, queridos amigos, a ciência, ela estrutura 5 grupos raciais, que hoje a gente não chama mais de raça, chama de etnia, né? As 5 grupos são caucásicos, que são os brancos, os mongolólicos, que são os amarelos, os etíopicos, que são os negros, os americanos, que são os vermelhos, e os malaléus, que são os marrons. Então, os caucásicos são os brancos, normalmente europeu, né? A origem. Os mongolólicos, que são os amarelos, a gente vai ver ali já para cima, para o norte da África, né? Os etíopicos são os negros, é a própria África, né? Os americanos, que são os vermelhos, são os índios, e estão sempre aqui nas Américas. E os malaléus, os marrons, é o pessoal árabe, né? Que são os malaléus. Então, esses são os grupos raciais originários, né? Só que hoje, na nossa evolução, dificilmente nós vamos nos deparar com pessoas que não têm aqui, né, um outro grupo racial fazendo parte do seu nascimento. Isso já se misturou, mas ainda existe um ou outro puro, né, saído aqui de nenhuma outra etnia fazendo parte. Pode passar. Então, ó, o que é que a gente vai dizer quando se fala da cor? 28 de fevereiro de 53, 2 cientistas, né, o americano e o inglês, Francis Crick e o americano James Watson, eles descobriram o que a gente vai dizer que é a revolução do espírito no seu processo reencarnatório, o famoso DNA. Então foi descoberto em 53. De lá para cá, a ciência tem, né, tem sido revolucionária. Mas o que me chama a atenção é que de 53 para 2003, um outro cientista, Morris Goodman, cientista também americano, ele descobriu o mapa da descendência racial. Isso aqui é muito importante. Aqueles 5 grupos racial, da descendência racial, o que é que o Morris Goodman descobriu? Que se tirar um pouco do DNA, né, passar só um cotonetezinho aqui na nossa boca e nos submetermos, né, ao processo da descendência racial, o DNA vai dizer quanto nós temos ou quanto nós carregamos de cada, né, grupo racial daquele que nós vimos. Quanto de negro nós temos, quanto de vermelho nós temos, quanto de malaléu nós temos, a cadeia racial. Na entrevista, quando ele surgiu com o descobrimento da cadeia racial, da descendência, um jornalista perguntou assim: me diga uma coisa, doutor, para que serve nós ficarmos sabendo quanto eu tenho disso, quanto eu tenho daquilo, quanto eu tenho acolá? Para que serve? Ele
disse, bem, para o senhor talvez não sirva para nada. Porém, quando submeter um racista ao exame, ele vai descobrir que ele é portador daquilo que ele mais odeia no outro. Cadeia. E ele também descobriu que 99,4% do DNA do macaco, nós somos portadores. Ou seja, o macaco é portador do nosso DNA, 99,4%. Qual é a nossa diferença com o macaco? Apenas 0,6%. E é aí onde tem uma grande divisão entre o ser humano, espírito, e um macaco, princípio inteligente. Então, o que é que a gente quer dizer com isso? O Espiritismo traz criação, povoamento da terra, diversidade, população do globo, sucessão e aperfeiçoamento, origem das raças, cruzamento das raças, reencarnação, preconceito e substituição. Tudo isso aqui é livro dos Espíritos. E por que é que nós precisamos, pode passar, nos submetermos a isso? Porque o senhor Allan Kardec diz, na 52, quais elementos contribuem para a diversidade das raças humanas. E aqui eu não vou ler, pode passar. Ele vai mais à frente dizendo que todos nós saímos de uma mesma origem e todos nós ganhamos o território para que, ao final, todos nós, quanto homens e irmãos, né, de Deus, filhos de Deus, ao final, quando todas essas etnias elas se unirem, né, e elas passam por esse processo contínuo, o que é que acontece? Nós faremos no nosso planeta, aí sim, uma única raça, que nós já temos, é a raça humana. Para a gente encerrar, eu queria encerrar com um poema do africano, que ele diz o seguinte: meus caros amigos, quando eu nasci, eu era negro. Agora cresci e sou negro. Quando tomo sol, fico negro. Quando estou com frio, fico negro. Quando tenho medo, fico negro. Quando estou doente, fico negro. Quando morrer, ficarei negro. Pode passar. E você, homem branco? Quando nasce, é rosa. Quando cresce, fica branco. Quando toma sol, fica vermelho. Quando sente frio, fica roxo. Quando sente medo, fica verde. Quando está doente, fica amarelo. Quando morre, fica cinza. E ainda tem a cara de cor de me chamar de homem de cor. Então, ó. Qual é a intimidade do ser? É respeito às diferenças. Isso se chama alteridade. Quando a gente fala da intimidade do ser, o que eu quero trazer aqui é de que nós somos diferentes. E só isso é que nos coloca em dimensões, né? Pontos diferentes. Então, para que nós entendamos a diferença e a respeitabilidade do ser, a gente precisa sair daqui urgentemente praticando a alteridade. Alteridade significa respeito às diferenças. Somos diferentes, somos especiais. E se o outro nos permitir querer criar comigo, contigo, né, e com todos nós, uma relação de intimidade, fatalmente estaremos contribuindo, né, para o nosso crescimento, nas nossas diferenças, nas nossas similitudes, com o crescimento do nosso meio, de nós quanto pessoas. Só na respeitabilidade do ser, né, que é o outro, e do ser que sou eu, é que nós vamos verdadeiramente criar a dimensão de irmandade, para que todos nós possamos nos dirigir à nossa casa real e espiritual. Porém, para que nós sejamos anjos, precisamos urgentemente aprender a ser seres humanos. E para ser um bom ser humano, nós precisamos aprender a respeitar aquele que conosco divide o nosso espaço planetário, o nosso espaço doméstico, o nosso espaço coletivo. Muita paz a todos.